O truco, ele aproxima as pessoas. É um esporte gostoso. Todo domingo, todo sábado, toda sexta-feira à noite, tem alguém jogando um truco. Eu aposto que nesse momento tem alguém batendo uma partidinha de truco. Já pensou? Lá no Rio Araguaia, nesse momento, Samuca, aquela galera toda ali à beira do Araguaia, eu tenho certeza absoluta que tem uma mesinha de truco lá, viu, Samuca? Primeiro, antes de cumprimentar e conhecer um pouquinho do Thalisson Gomes, o presidente aqui do Royal Esporte Truco de Trindade, o boa noite para o meu amigo, meu irmão, vereador, um dos mais atuantes da Câmara Municipal de Trindade, Samuel Albernaz, o Samuca. Boa noite para você, Samuca. Boa noite, Ricardo Lima. Boa noite ao Crécio e todas as pessoas envolvidas nesse programa de sucesso, que é o Direto ao Ponto. É um programa que informa, divulga todas as situações da nossa cidade de Trindade. Boa noite, o Thales, né, nosso presidente do Royal Sport Truco, no qual uma pessoa muito competente, à frente do cargo que ocupa. A Thaisa também, que é irmã do Thales, está aqui também participando do nosso programa. E também é tesoureira, né, a Thaisa? Secretária da Federação Goiana de Truco também. Dizer que estamos aqui muito felizes, Ricardinho, por estar ao seu lado e saber que você é essa potência, né, da comunicação trindadense, da comunicação estadual e até nível de Brasil, né? Um homem que já participou de 7 Copas do Mundo e está aqui no nosso lado. Dá uma diminuída aí. 6. 6 Copas do Mundo. 3 ao vivo e 3 coordenando, 3 participando. Então, isso aí Daqui a pouquinho eu vou falar que é 8. Então isso aí é um orgulho para nós aqui, Trindadenses. Obrigado. Você que veio lá de Minas Gerais, né? Atleticano. Atleticano Mineiro. Clube Então, Atlético Mineiro. E Goiás Esporte Clube, viu? Goiás Esporte Clube. A gente fica muito feliz de participar aqui do seu programa, né? Esse programa de grande relevância aqui no nosso município. É um programa de política, né? Mas que hoje a gente resolveu trazer à tona esse esporte que é o truco, né? Eu estive presente no último domingo em uma partida semifinal aqui na cidade de Trindade, lá no bar do Zé de Ferentão, aqui no Residencial Vieira, e eu fiquei encantado, primeiro com a organização, segundo com a animação da galera que estava lá. O Royal Esporte Truco contra a equipe, qual que era aquela equipe? Do Morumbi. Do Morumbi, que é de São Luís de Montes Belos? Um distrito de São Luís de Montes Belos. Aí, ó, tá vendo? Então, é o estado de Goiás todinho participando desses torneios que acontecem no estado de Goiás. É a Copa Oeste de Truco, né? Copa Oeste de Truco. Beleza. Então a gente vai batendo um papo aqui, vamos interagindo com o Samuca e vamos interagindo também com o Thalisson, justamente com relação ao truco. Thalisson, uma boa noite para você, seja bem-vindo. Aqui na nossa mesa de efeitos está o Jadson Tosta, sobre a direção do Clécio Lopes e toda uma galera já participando conosco aqui no Tá na Mídia Goiás. Thalisson. Boa noite, Ricardo Lima. Olha, hoje eu quero agradecer aqui em nome da equipe do Royal Esporte Truco, né? E também em meu nome pelo convite, pela a sensatez de um programa tão renomado aqui, como é o Direto ao Ponto, de nos convidar para tratar do nosso esporte que a gente tanto ama, que é o truco, um esporte que vem crescendo muito aí, principalmente no estado de Goiás. Hoje, como membro da Federação Goiana de Truco, como vice-presidente, a gente preza muito lá, fala muito sobre o truco sem fronteiras, a gente quer expandir. Minas é bem conhecido também no esporte, né? Minas, São Paulo, né? A gente tem feito essa conexão, Minas, São Paulo, para tentar trazer realmente para o Brasil o conhecimento do esporte, que é como a gente vê. A gente entende que o truco ele vai além da cultura, ele vai além de um esporte fundo de quintal, como muita gente conhece. É um esporte que no começo, antes da organização realmente que veio aqui, principalmente no estado de Goiás, falava-se muito sobre o truco às vezes não é organizado, tem bagunça, tem aquilo. E aqui a gente conseguiu trazer um truco profissional, porque hoje os campeonatos promovidos pela federação, eles são no contexto profissional, são atletas profissionais que devem seguir regras, regulamentos,
e etc., para que a gente tenha realmente aí uma competição muito bacana, muito positiva e coerente. Então, é isso, Ricardo. Ok, beleza? Deixa eu abaixar o meu retorno aqui. Tá. O truco, ele começou como? Quando? Como é que é essa história do truco, Thalisson? Ou ela é complicada? Não, assim, a história do truco do Goiás, a Federação Goiana de Truco, ela nasceu em 1981. Foi quando ela foi fundada e a gente, então, teve o truco profissional. Mas a gente sabe que ela o truco mesmo, de fundo de quintal, ele começou muito antes disso. 200 anos. Muito tempo antes, né? Assim, e ele, na verdade, até dizer que ele não nasceu no Brasil. Não. Ele nasceu em outro país, mas os profissionais estão aqui. Uhum. Eu tenho aqui, ó, a origem do truco é incerta, especula-se que tenha surgido dos mouros, porém não há consenso a esse respeito. No Brasil foi popularizado por imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, a princípio nos estados de São Paulo e Minas Gerais, posteriormente espalhando-se por todo o país e se originando de diversas variações. Perfeito. Realmente, hoje, assim, na verdade, a gente fala que qualquer estado do nosso país, você chega e fala assim, truco, vamos jogar um truco, todo mundo já tem a familiarização do que é. Claro, existem características diferentes, o formato ponta acima, o formato do trucão, existe o truco cheio, né, com todas as cartas ali. Mas assim, hoje, no Brasil, posso dizer que de ponta a ponta, todo mundo sabe o que é o truco. Quem não sabe jogar, pelo menos já ouviu falar. Tá, olha aqui, abraçando ao Douglas Borges, parabéns Samuca, grande vereador, tem feito um ótimo trabalho em Trindade. A Thaisa Gomes está aqui com a gente aqui, né? O Jordi Henrique, um abraço ao meu amigo Samuel Samuca e o Thalisson. Vamos firmes, Trindade, e mandando boa noite pra gente aqui. O Alexandre Carlos de Lima, simplesmente o meu irmão, né? Que é truqueiro também, ele disse que é dos bons, né? Vamos ver se é bom mesmo. Boa noite a todos, parabéns aí ao incentivo. A Sinara Muniz, olha que legal, né? A Sinara, ela tem aqui no login dela, no nick dela, os naipes dos baralhos, né? Paus, copas, espadilha, né? Que é espadas, né? E o ouro aqui, ó. Que legal. Você joga truco há quanto tempo, ô Samu? Aliás, eu não sabia dessa sua qualidade, não, né? Ricardo, eu jogo truco há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Acho que eu tenho 46 anos de idade, jogo truco há 33 anos. Comecei com 12 anos de idade. Né? Porque, lembrando aqui, que é um esporte centenário. Né? Isso é passado de bisavô para avô, avô para pai, pai para filho. É tanto isso que, né, nós estávamos falando aqui nos bastidores, que a família do Thales, né, o pai dele joga na nossa equipe, no Royal Sport Truco. A mãe dele é truqueira, a irmã dele que está aqui, que é a Thaís, é truqueira. Então, eu jogo há muitos anos. Agora, profissionalmente, né, que nós somos profissionais, nós temos a carteirinha da Federação Goiana de Truco, nós somos federados. Né, e hoje, o truco já conta com 38 cidades, né, Thales? 38 cidades já. Cidades não, equipes, né? Porque Goiânia, por exemplo, tem mais de uma equipe. Né? Anápolis tem mais de uma equipe. As Copas Regionais deste ano, Samuel, a gente promoveu aí com 39 equipes. 39 equipes, 39 né? equipes. E eu acredito aí com quase, aproximadamente 30 cidades. Então, de forma profissionalmente, eu jogo já há uns 3 anos, né? Um pouco antes da pandemia, quando teve a Copa Anapolina, né, que nós disputamos, e essa Copa Anapolina ela foi suspensa pela pandemia, né, foi assim que começou a pandemia. E depois tivemos disputamos um campeonato goiano, tivemos aqui um campeonato trindadense aqui no nosso município, que foi um sucesso de público, sucesso de competitividade, né, foi muito competitivo. Aqui dentro de Trindade. Aqui dentro Com de Trindade. equipes aqui de Trindade. Com 8 equipes, né, Thales? Este ano nós promovemos a primeira Liga Trindadense de Truco, né? Com apoio aí da Prefeitura, do Marco Júnior, da
secretária de esportes, a Luana, um abraço, inclusive, para Grande Luana, abração para você. Tá vendo? A gente vai entrando na política, né? E- Devagarzinho vamos entrando. Contamos aí com um apoio muito importante na organização também do vereador Samuca, que esteve lá com a gente, né? Abraçou a causa também. Então conseguimos promover essa liga dentro de Trindade. Foi sediada aqui todos os jogos, todos os sábados teve a competição. Ela começou em caráter de pontos corridos, né? A fase de grupo, e em seguida a gente passou para uma competição de eliminatórias. Perdeu, tá fora. Lembrar também que o nome do Roy, né? O Roy, que é um dos criadores do nosso clube aqui em Trindade também, o Roy Araçu, que é a esposa da Sinara, né? Que é a Sinara Muniz, que está aqui acompanhando a gente, que também é muito importante na nossa equipe, né? Na montagem da equipe, na motivação, em tudo, enfim, em tudo. A Thaísa tá aqui, ó. Manda um abraço para a equipe do Royal, Rei de Ouros e Novo Brasil. Isso tudo aqui é time. Todos são Tudo equipe. time. Nós Que temos- bacana. nós O temos- Royal é daqui. O Royal é de Rei de Ouro é de onde? Rei de Ouro é de Goiânia. E Rei de o- Ouro é a equipe mais campeã do estado. É? São 15 títulos, se eu não estiver enganado. 16 títulos, que bacana. títulos. Então lá os feras do truque estão lá. Rei de Ouro domina o estado. Mesmo? É a equipe mais Mas só que agora acabou, viu, Rei de Ouro? Porém- Porque agora a gente aqui em Trindade, nós estamos dando um incentivo, vai dar só Trindade e só Royal. É a hora do recadinho básico. Royal está chegando. Viu, Rei de Ouros? Acabou. Com esse apoio que a gente está dando aqui no Direto ao Ponto, que nós estamos dando aqui, até mesmo em nível político, nós vamos agora desbancar vocês, hein? Estamos contratando a peso de ouro os grandes jogadores de todo o estado de Goiás. É por aí, não é, Samuca? Lembrando que nós, trindadenses aqui, temos atleta de ponta que está disputando para outra equipe. Nós temos atleta aqui como o Eudes Balão, por exemplo, o Eudes Balão, que joga no Rei de Ouro há muitos anos, né, e que já foi campeão muitas vezes com o Rei de Ouro. É trindadense, mora no Ponta Caiana, então isso quer dizer que... Ih, arrumou uma briga aqui, ó. O Xandão tá falando aqui, ó. O Xandão é forte. Isso quer dizer que se a equipe de Trindade, inclusive, nós temos aí um pré-desafio, que quando acabar essa Copa Oeste. essa Copa Oeste agora, nós vamos fazer aí um amistoso de luxo entre a capital contra a Trindade. Para nós Que fazermos bacana, aí já tá organizando isso? Estamos organizando, estamos conversando nos bastidores para organizar isso e para provar que Trindade é forte. Simplesmente é porque nós temos muitos jogadores espalhados no Valência, que é a equipe de Goiânia, no Campão, temos no Rei de Ouro. Então nós temos jogadores no 3 de maio, temos jogadores Nossa, tem muito time, hein, trindadenses gente? espalhados nas outras equipes do estado. Quer dizer que se formasse um projeto sólido, uma equipe aí, mas isso também nós não podemos criticar essa situação, porque nós também temos jogador. Nós tivemos jogador até do Mato Grosso, jogando pro Royal Nós Sport Clube. temos um jogador federado que reside no Mato Grosso que defende a camisa do Royal. Pateta, Adeildo, um abraço. Viaja pra ele quantos lá. quilômetros para disputar pro Olha, Royal? ele costuma sair de lá na sexta-feira de Mesmo? noite e retornar só depois do jogo de domingo. Mas ele mora no Mato Grosso? Mato Grosso. Então quer dizer 10 horas da noite. que nós vamos ter agora essa primeira partida, o jogo de ida, né? Nesse domingo contra o pessoal de Fazenda Nova, Independente. né? Independente Contra o Fazenda Independente de Fazenda Nova, aqui no Residencial Vieira, no bar do Zé Diferentão. Eu tive lá, gente, domingo passado, foi legal. Esse moço, então, ele tá vindo do Mato Grosso para fazer parte do time do Royal. O Goiano. Disputar o Na Campeonato Copa Goiano. Ah, tá. Oeste, ele Nessa Copa Oeste ele não está. Ah, com a tá, gente, entendi. não, porque a Copa Oeste ela é mais reduzida. Ela é só cinco mesas jogando. O Goiano é 7. Aí a gente sai de 23 jogadores, que é a Copa Oeste, e vai para 35 no Campeonato Goiano. Aí a gente reforça o elenco, conta com esse pessoal aí tem do Mato Grosso, tem do Bom Jardim de Goiás. Esse ano o mercado do truco começou a girar, já movimentamos, saiu contratação de Novo Brasil, Fazenda Nova, estamos mexendo aí para chegar. Estamos tentando mexer nas outras equipes aí, para Beleza. trazer um time
mais competitivo, mais do que já é a equipe do Royal, para que a gente possa fazer uma campanha tão positiva no Goiano como a gente fez até aqui na Copa Oeste. Ô, Thales, o campeonato goiano de truco começa quando? O Campeonato Goiano, a federação ela anunciou o início previsto para dia 27/8. 27 de agosto. 27 de agosto, correto. Então a gente tem essa expectativa de início nessa data. Claro que a gente depende do término da Copa Oeste, né? Se eventualmente tiver qualquer particularidade que atrase o calendário, pode impactar no início do Goiano. Mas 8 de agosto? estamos com a expectativa que comece dia 27 de agosto. Não, mas essa Copa Oeste tem essa partida final, que é o jogo de ida agora, nesse domingo, e o jogo de volta é no outro domingo. Perfeito. Só que Termina no outro domingo, não? Existe na alguma verdade, particularidade para aqui? A Copa Oeste, ela é uma Copa regionalizada, no Oeste Goiano. A gente teve simultaneamente acontecendo a Copa Sudeste, a Copa Sul, que legal. a Copa Oeste e o Centro. As equipes mais bem posicionadas dessas Copas, elas vão disputar agora a Taça Goiás, que é uma competição em paralelo ao Campeonato Goiano. Entendi. Então isso pode impactar um pouquinho no início do Goiano, mas a gente está aguardando o pronunciamento oficial aí da Federação Goiana de Truco, que marcou o início para o dia 27 de agosto. No Campeonato Goiano de Truco, são quantas equipes que participam? Esse ano, estima-se que a gente terá cerca de 24 a 28 equipes participantes. Né? Como ele é um campeonato um pouco com um grau de dificuldade maior, é um campeonato que exige mais atletas. Um plantel equipes, maior. Né? Um plantel bem maior. Ele exige. O Royal está nesse campeonato goiano, né? O Royal está. O Royal, desde que foi fundado, ele tem uma competição de truco, a gente tá lá. Show. Bacana. Aí, ó, Ricardo, só para você ter uma ideia aí. Vocês interagem junto, gente. É como se fosse o futebol, nós temos aí Sul-Americana, Campeonato Goiano, Copa do nós Brasil. temos Copa do Brasil, nós temos Brasileirão, então tem várias competições durante o ano. Só esse ano nós já disputamos a Liga Trindadense, agora a Copa Oeste, vamos disputar o Campeonato Goiano, então são 3 ou 4 competições durante o ano. E fora o desafio, né, aí fora os torneios, que esses são os campeonatos. Entendi. Ainda tem os torneios aí, né, durante a semana. Né? Então é muito truco. O Thalisson, que é vice-presidente da Federação Goiana de Truco, é presidente também do Royal Esporte Truco, com o Samuca, a gente discutindo, debatendo, conhecendo um pouquinho esse esporte que está em franca ascensão, principalmente aqui na cidade de Trindade. Quantas e quantas vezes eu não passo aqui em barzinho, a galera tomando a sua cerveja, mas tem ali a mesinha de truco. Eu tenho uma dúvida aqui, eu jogo truco, claro, evidentemente, o meu irmão já me passou várias dicas, o Alexandre, né? Mas eu jogo truco e tem um detalhe interessante. Eu sei jogar aquele truco basicão, que é o 4 de paus, o 7 de ouro, o 7 de espadas e a espadilha. Por que no campeonato, que eu vi lá no campeonato, não é esse? Porque é muito mais fácil jogar do que... Vocês vão e viram uma carta ali que eu não entendo nada a partir daquele momento. O que acontece, Thalisson? Perfeito, Ricardo. No truco profissional, a gente separa o baralho em pé e ponta, né? O que é pé e o que é ponta? Explica pra gente. A gente trata o baralho do Ás, 2, 3, 4, dama, valete e rei como uma parte do baralho, que no caso é a ponta, e o pé, e a ponta do baralho, que é o 5, o 6, a Thaísa o 7, te corrige o 8, mesmo, hein? o 9 e o 10. Meu apoio, rapaz, está comigo sempre. O 5, 6, o 7, o 8 e o 10, que é a outra parte do baralho. Então, se pega-se uma caixa de baralho e divide ela em pé e ponta. Isso, aí a gente trata no truco como manilha virada, que é justamente quando aquele trucão de São Paulo, vira o 4, o 7 de copas, o 7 de ouro. Esse eu sei jogar, esse aí eu sou um avião. Eu ganho dos dois aqui brincando. Esse no profissional, a gente não joga ele. Não joga? Não, por conta da facilidade de marcar aquela carta. Ela é única e exclusiva. Então, no truco profissional, a gente trata o baralho de manilha virada, né? Para não correr o risco do atleta
ser esperto E marcar a carta. Porque na hora que muda vira. a chave. Ah, tá. Muda essas manilhas. Exatamente. Muda o zap, muda 7 copas, muda 7 ouro e muda a espadinha. Exatamente. A carta ela não se repete em todas as jogadas como uma Entendi. manilha, né? Ela acaba dependendo do que é virado ali na chave. A carta que fica virada para cima. Por isso que quando a gente está vendo um campeonato profissional de truco, eu vejo lá, tá? Eles entregam as cartas, né? Um da mesa entrega a carta, que é o pé. Perfeito. É o pé que O pé entrega é a barato, carta. isso mesmo. Na hora que ele termina de entregar as 12 cartas, aí ele vira uma carta. A chave. Perfeito. Ele vira a chave, chama-se chave. Chave Tá. baralho. Eu virei, eu estou jogando então a ponta acima, que é de que número a que número? Do 5 ao 10. Do 5 ao 10. Eu virei o 5, o que acontece? Os 6 são as manilhas. Então, O 6, eu virei o 5 naquela ponta acima. Eu virei o 5 aqui. Pá. Perfeito. Aí os 6 passam a ser as manilhas. As manilhas. Aí Tá. os E os seis- 3? No baralho de ponta, os 3 são os 9. Os 9 são os 3, os 8 são 2. Ah, tá. Esse não muda. Isso não muda. Exatamente. Então o 9 passa a ser 3. O 9 passa a ser 3. Né? Parece até que é a Dilma que está conversando aqui, mas não é a Dilma não, viu, gente? O 9 passa a ser 3 quando eu viro eu estou jogando ponta acima, né? Quando Entendi, tá jogando bacana. com a ponta do Uhum. baralho, exato. Quando tá jogando com o pé, 3 vale 3, o 2 vale 2, o Ás vale Ás, Uhum. as cartas não perdem o valor. O que muda em relação aos dois baralhos é que a gente tem uma carta que ela funciona como se fosse uma espécie de coringa, ela é uma carta substituta. Então, no baralho de pé, que é onde a gente tem os reis, os 3, o 4 é uma carta substituta. Ela substitui aquela carta que está valendo como manilha. Então, se os 3 são as manilhas, o 4 vai substituir ela. Para que o baralho não fique manco, para que o baralho não perca a carta, né? Se virou para os 4, eles são as manilhas, não alterou a ordem do baralho. No baralho de 5 a 10, os 10 fazem esse papel de coringa, de substituição ali. Então, virou o 8, as manilhas são os 9, que são os 3. Então, o 10 ele vem para substituir esse 9 como uma Ricardo, carta. entendeu tudo? Não perdeu o valor. Não, é complicadinho, sabia? É complicado. O outro, o normalzão, é tranquilo, sem erro. Ricardo, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá, Só vamos que lá. quem vai responder- Olha que a galera tá toda aqui, ó. O Jordim, com sabedoria e dedicação e honestidade. Um grande esporte que tem tudo para crescer. O meu irmão, o Alexandre, tá aqui. Legal o programa, vamos para cima, Royal. O truco é uma terapia. Hoje não se vê mais como jogo de azar. Você já me falou isso aqui em off, né? O truco está evoluindo muito. Bora para Dimas, não entendi. Aqui para você ver o truco. O Itumbiara campeão, Bela Vista, o Itumbiara campeão e Bela Vista campeão. Aí o próprio Alexandre falou que tem um moleque lá em Rio Verde que tem 12 anos de idade que joga muito, né? Tem quanto? 9 anos de idade e joga demais. E pode jogar? Menor de 18 anos pode participar? Com acompanhante, com responsável. Ah, Então, bacana. assim, lá a gente, na verdade, Rio Verde ele tem duas promessas aí para o truco. A gente tem o filho de um representante lá, que é o Gil, que é o mais novo deles, ele tem 9 anos, ele joga. Que isso? O menino joga muito truco. E temos um outro. E joga mesmo? Hã? Você já joga ele mesmo? joga. Ele entende do. O Clécio é ele muito entende bom de do truco baralho. também. E a gente tem um outro de 12 anos também, que tem até um apelido aí, que é o Gladiadorzinho, né? Ele é filho do Gladiador, que também joga, Lá de Rio Verde. São de Rio Verde. Então, assim, Rio Verde, inclusive, é uma cidade, assim, em que tem várias... Federadas que participam tem 2, mas eles estão com a promessa de vir com mais equipes para o Goiânia. Mas é uma cidade, assim, que também produz muitos jogadores. Lá, o pessoal é muito apaixonado, muitas mulheres jogando, muitas crianças participando, umas jogando, outras querendo jogar. Então, assim, é bem... O que a gente tem batido muito na tecla do truco é que ele se tornou, além de um esporte, um esporte inclusivo. Um esporte em que todo mundo pode jogar, né? Pessoas deficientes físicas. Todo mundo. Não, eu vejo mulher enfrentando homem de igual para igual, Ele né? é extremamente inclusivo ali, porque a base do truco é o respeito. As regras que prevalecem na mesa são sempre baseadas no respeito. Então, como veio essa onda aí de profissionalizar o truco, tirou-se aquela coisa do fundo de quintal, que às vezes você podia falar qualquer coisa, chamar o parceiro de qualquer nome. No profissional não é assim. Sim, a gente precisa manter o respeito, a cordialidade. Não pode xingar.
Não pode xingar, encostar no cidadão. não pode tocar. Mesmo? Tem um respeito. Não pode com o beber indivíduo que tá bebida, jogando com alcoólica você. No dentro campo do do- jogo não pode bebida, não pode cigarro. Que Ele é bem bacana. organizado do ponto de vista profissional. E isso tornou ele inclusivo. Porque vem, como se diz, vem o avô, o filho, o neto, vem a esposa, vem aquela pessoa que às vezes tem uma certa resistência em relação a um determinado tipo de ambiente, mas no truque ele está ali junto, porque sabe que tem respeito, que vai prevalecer isso. Tá, Você o Clécio- E lembrando também da parte fraterna do truco, né? Que várias equipes reúnem para ajudar uma pessoa que está com dificuldade de alimentação, Bacana. com dificuldade na questão da saúde. O truque é solidário, né, o Samuel? truque é A gente solidário. tá sempre Então ali tem isso, ajudando as quem equipes se precisa. unem para ajudar um companheiro. Você tem um né? companheiro que está com uma dificuldade financeira ou com algum problema, a turma É igual toda o se Motor reúne. School. É a verdade, mesma igual a coisa. nossa equipe, É. o nosso time de Motor School de motociclistas. Tem algum companheiro com dificuldade? Nós, motociclistas, aliás, Major José Reis, sabe onde é que está o Major a hora dessa? Serra do Rio no Rastro. Ele foi para lá com mais 4 companheiros, o Célio Gabriel foi, o Cabelo foi, o Veterano foi, e teve mais um companheiro que foi. Eles foram de 125 cilindradas, e todos eles têm moto grande. Tá tudo lá passando frio na Serra do Rio no Rastro, a estrada mais linda do Brasil. Parabéns aí, grande Major José Reis. É para estar aqui participando com a gente, mas não entende nada de truque, então fica por aí mesmo, viu, Major? Mas de moto ele entende. De moto ele entende. Ô, Clécio, você ia fazer uma pergunta, pois não? Eu queria saber quais que são as atribuições do árbitro. Eu queria que você falasse sobre essa função. No porque caso é o juiz- fiscal. É, Do árbitro, que seria o Fiscal. O fiscal. Tem um fiscal, alguém está lá observando num campeonato as jogadas ou alguma reclamação dos jogadores? Tem, perfeito. Hoje, assim, depende muito do momento da competição. Nas fases iniciais, como é um volume muito grande de partidas, os presidentes das equipes, eles respondem como fiscais das partidas. Nesse momento, ele tem que se enquadrar 100% no regulamento. Então, toda decisão que ele vai tomar é com base no regulamento, que é o regulamento oficial. Não da pode ser federação. partidário? Não pode ser partidário, até porque ele responde por isso. Se ele toma uma decisão incoerente na partida, que de repente pode alterar o resultado, ele vai ser penalizado pela federação. Inclusive, a equipe pode perder os pontos da partida por uma decisão equivocada do Entendi. fiscal que se beneficiou, porque aí ele não tá tomando uma decisão errada, ele está se beneficiando em algumas situações. Entendi. Não, assim, hoje a gente graças assim a uma organização e uma presença da federação, a gente não teve essa questão assim do cara se beneficiar na partida enquanto fiscal. Mas aí quando a gente parte, por exemplo, para as rodadas em que já temos a fase eliminatória, onde perdeu tá fora, já estamos caminhando pro rumo do título mesmo, aí a federação ela disponibiliza os fiscais, ou ainda nas partidas anteriores a equipe ela pode solicitar o fiscal perante a federação, caso ela fique achando que aquele jogo pode ser um jogo um pouco mais catimbado, né? É que nem Goiás e Vila em campo. Rivalidade. né? Rivalidade. Tem isso tudo, né? Tem. Então, aí em alguns casos a equipe pede. Mas o fiscal ele é soberano na partida. O fiscal responsável, seja ele enviado pela federação ou os próprios presidentes, eles são soberanos. Então, acontece muita coisinha na mesa. Às vezes, do jogador, uma situação simples aqui, o cara trucar e depois falar que não trucou. Acontece. Acontece. Então, o fiscal ele tá ali para determinar isso. E a palavra dele é final, não A tem palavra discussão. dele é final. Se o jogador contestar, é claro que, né? O fiscal é quase igual ao promotor de justiça. Ah. Ele chega na mesa, ele vai conversar, vai entender o que está acontecendo, O que foi que ouvir a aconteceu versão aqui? de todo mundo e tomar uma decisão com base no regulamento. Entendi. Só que lá ele faz o papel de promotor e juiz ao mesmo tempo. Né? Mas é sempre muito coerente. A gente preza muito por essa questão. Existe, dentro da federação, existe um conselho disciplinar e um tribunal superior. Então, o cara, dentro da partida, ele cometeu alguma situação incoerente, o fiscal vai punir ele lá, mas aquela situação ela pode ser uma situação mais grave. Então ele vai relatar isso em súmula, essa súmula ela chega para a Federação Goiana de Truco, onde o conselho vai fazer um julgamento. Vamos pensar uma situação assim, o camarada fez algo lá, uma falta grave. xingou. Cometeu um xingamento com um parceiro.
Então ele vai ser punido, ele pode pegar ali uma suspensão de 6 partidas, por exemplo, e nas suspensões o cara não pode nem fazer parte do campo de jogo da equipe dele, ele tem que ficar neutro, não pode estar lá. Não pode estar ali naquele... Não. E aí, se ele achou que a decisão dele foi pesada, que a federação fez um negócio ali que ele não concordou muito, ele tem o direito de apresentar uma defesa. E é para isso que existe um tribunal superior, que é um tribunal isolado do Conselho Disciplinar, Organizado, né, que cara? vai olhar aquele contexto, a súmula, a defesa, a decisão do Conselho e decidir se ele realmente segue com a punição do Conselho ou se cabe algum recurso. Já teve companheiro aí que foi expulso? Nós já tivemos eliminação no campeonato, o cara ser eliminado. Eliminação do jogador ou do jogador, clube? Ah, tá. do jogador, né? Em relação à equipe, o que a gente tem prezado muito, principalmente aí as últimas gestões, é assim, é complicado você penalizar a equipe por conta da atitude de um jogador. Então, o mais correto é penalizá-lo, a não ser que o que ele fez é motivado no sentido realmente de beneficiar muito a equipe, ele já sabia que ele estava fazendo, aí pode acontecer uma eliminação sim. Mas o pessoal é muito... O truco realmente profissionalizou, o pessoal está mais responsável, hoje em dia a gente tem um índice muito pequeno de problema, e quando acontecem os problemas, geralmente eles não são de ordem grave, assim, a gente tem... São questões mesmo do jogo, é um esporte em que a pessoa fica muito emocionada, né? Tem a vontade de ganhar, tem que lidar com a situação do próprio jogo, porque não é que nem acertar o chute no gol, não. Além de acertar o chute no gol, você tem que contar com a sorte de sair com as cartas. Exatamente. Então, tem que lutar contra isso o tempo todo no jogo. É o emocional para, peraí, que cartas que estão vindo para mim, como que eu posso administrá-las para chegar no resultado positivo? E contar com essa questão emocional da partida. Às vezes você está jogando contra Às vezes você está com carta ruim, você até arrisca, um blefe ganha. Exatamente. Truca blefando lá e de repente passou, você puxa a ficha. Às vezes o cara te truca, vamos ver o que esse cara tem, né? Vamos ver o que ele tem. Joga, faz, jogou nada, você 6. Aí pronto. É um blefe de novo, mas assim, mas isso requer uma qualidade, porque o baralho de truco, há uma possibilidade de leitura da jogada. Mesmo? Porque tecnicamente, o que acontece? As cartas elas têm valor. Então, naturalmente, todo mundo vai jogar buscando a maior soma possível de jogadas, aquela combinação com as cartas que ele tem na mão, para que ele ganhe o tento. Que a gente chama de tenta a ficha ou ficha, né? Que ele ganha lá. É aquele milhozinho que fica ali. Então existe uma combinação de jogadas que se o cara jogar, ele ganha de um jogo maior. Então ele vai buscar esse tipo de jogada. Então essa combinação permite com que a gente faça uma leitura numa determinada situação, se o camarada pode estar blefando, se o camarada realmente tem a carta, e aí isso vai basear a decisão do adversário, né, ali de correr ou não a jogada. Até baseado nisso aí, o nosso top 1 do estado de Goiás, um abraço inclusive para ele aí, o Eltinho, é considerado o melhor jogador do estado. Mesmo? Ele tem uma característica muito positiva. Eltinho, ele é do Rio de Ouro. Ele é do Rio de Ouro, exatamente. Ele tem uma característica... Ele é o quê? Joga muito com a Thaís, parceiro dela. Ele tem uma característica muito positiva, que é a capacidade de analisar o adversário na mesa. Então o cara não adianta trucar blefando nele não, ou trucar com as cartas. Porque ele tem a leitura e do ser jogo. muito emocionado, não. Ele vai conversando com o camarada, é um trabalho quase que terapêutico, para entender o que pode estar passando na cabeça do cara naquela jogada. Então a característica dele é essa questão da frieza, a análise da jogada. E aí, isso aí inclusive é uma característica do nosso colega aqui do vereador Samuel. Mesmo? Bacana. Tá quase no top 1. Né, o top 1 do Royal na habilidade de leitura da jogada, mas assim, essa característica conta muito no esporte, porque são emoções, o cara tá jogando ali o tempo todo, além das cartas, conta as emoções. Tem premiação em dinheiro? Hoje, a federação, ela promove os campeonatos, ela recolhe a inscrição, e dentro disso ela determina uma premiação com base na arrecadação. Mas essas arrecadações geralmente ela promove toda a organização e o que sobra, digamos, ela reparte como premiação. É muito simbólico, a gente até brinca que assim, a gente joga o esporte realmente por amor. Não é para ganhar uma competição e ganhar um valor, não. É para ser campeão com amor do esporte, não pela premiação. É bem simbólico mesmo. Até porque neste momento, do ponto de vista
verbas estaduais, federais, a gente não tem a verba pro esporte, né? Essa verba ela não chega pra gente, então acaba que a gente fica limitado. Só pedindo uma parte aí, pedindo uma parte pro Thales, assim como você falou, Ricardo Lima, no início, é um esporte, inclusive, que joga a pessoa, a criança de 10 anos, né, o idoso de mais de 80 anos, assim também joga aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar a passagem para vir jogar em Trindade. Né, e joga pessoas super bem sucedidas na vida. É o que eu falei. Pessoas milionárias. Aqui, o caso dele que é engenheiro formado. Engenheiro formado. Do outro caso aqui, um vereador super competente aqui da nossa cidade. Então assim, é por amor mesmo, é por paixão ao esporte, né? Paixão. Depois que eu me profissionalizei no truco, eu conheci muitas pessoas de muitas cidades. Né? Eu aumentei aí em 50% meu hall de amizade, né? Dentro do meu município e fora do meu município. Isso é o que eu acho de mais valor no truco, apesar de ser uma competição emocionante, mas essa questão de você estar conhecendo pessoas, né, de outros lugares, de estar interagindo com outras pessoas. Né, o grupo aqui dos truqueiros de Trindade, tem um grupo de WhatsApp dos truqueiros de Trindade, ele é bombado. Mesmo? Tem dia que tem 2.800 mensagens. Muita Que gente. bacana. Então, ele é bastante interagido. Então isso aí que me motiva, né, conhecer pessoas, fazer novas amizades, né, no estado de Goiás e para fora também. E para já eu quero emendar uma pergunta. Já emenda Essa a pergunta ela vai servir para você, mas o Tasso vai te ajudar a responder. Vamos lá. Você acha que o truco ele é sorte para sair com as cartas ou ele é competência? E já te emendo na pergunta o seguinte: por que o Rei de Ouro foi campeão 16 vezes? Por que o Independente Fazenda Nova, uma cidade pequenininha, é o atual campeão, o atual campeão goiano? O atual Rei de Ouro. O atual Rei de Ouro. Ele foi campeão em 2021. O Independente? 2022, Rei de Ouro, 2021, Independente. Esse Fazenda Independente Nova. que está disputando a final da Copa é o nosso Adversário na final. de domingo. Inclusive, Da Copa Oeste. Quero mandar um abraço especial para o prefeito de Fazenda Nova, o Marcos, que é o presidente. Dizem que ele vem aqui, né? Ele vem, Ele ele joga. jogador Que bacana. fortíssimo, inclusive. Já joguei com ele dentro do campo de jogo em relação a um truco federado, a uma competição. Já joguei com ele também no truco de fundo de quintal. É um excelente. Prefeito de Fazenda Nova está aqui então. Então você como político já convida aí o nosso prefeito Marden Júnior para ir lá, já convida o Cristiano Galino, já convida aí, enfim, os nossos políticos, o doutor George Moraes, a Flávia Moraes, enfim, a galera toda, o seu amigo, parceiro e irmão, o deputado Amauri. Tá todos convidados Então, você convida essa turma aí. Inclusive, ele é muito querido pelo pessoal de Fazenda Nova da cidade, né? No sentido de promover realmente o esporte. Porque Eu fiquei sabendo que ele Fazenda Nova dá uma incentivo cidade mesmo, né? em que o esporte, o truco, ele é muito bem visto, o pessoal gosta de jogar. Não só É uma atração a equipe, para a cidade. Né? A cidade assim, para. É uma cidade que assim, já pioneira na questão do truco. E o Marcos, por ser apaixonado pelo esporte, reconhecer que o pessoal gostava, ele conseguiu fazer do esporte dentro da cidade uma equipe competitiva que brigou com o título com o atual campeão, que era o Rei de Ouro, e levou o caneco. Então, assim, a gente, na verdade, é isso que o esporte precisa. Ele precisa de nomes que venham à frente, né, para trazer o esporte de forma mais positiva. A gente, inclusive, aqui em Trindade, a gente teve esse apoio, a gente tem o apoio na nossa equipe hoje do vereador Samuca e tivemos o apoio aí, principalmente na gestão do Marden, com o apoio da secretária Luana, em relação à equipe do Royal. Eles estão sempre ajudando no que podem em relação a viagens, em relação à questão da nossa própria sede para mandar o jogo dessa final que a gente vai ter aqui em Trindade. Eles não mediram esforços para nos ajudar. Então, assim, o esporte precisa disso, precisa desse apoio. E temos realmente grandes nomes. Temos o Marcos Ávila, que é empresário, até inclusive com a B2XBet aí.
uma Tá aqui, casa ó. de jogos. Abraço pro Marcos Sadra, Marcos Sadra B2XBet. é um cara assim, referência dentro do nosso esporte, com muita seriedade, com muito respeito dentro do estado. E assim, dentro de cada equipe, o bacana do truco é que dentro de cada equipe nasce uma liderança. A gente tem a equipe do Novo Brasil que chegou aí com o Márcio Júnior lá presidindo, um abraço para ele, inclusive. Novo Brasil, cidade do Novo Brasil. Novo Brasil. Conheço. Ele é atleta do Rei de Ouro e para essa Copa Oeste ele montou a equipe do Novo Brasil e chegaram... Mas o Rei de Ouro empresta jogador assim? É porque, o que acontece? O mercado do truco, ele é muito movimentado, muito mesmo. O pessoal... Então, Eu tô achando que esse povo não tem amor, não. Isso tem que ficar fixo ali, ó. Mas são essas lideranças, Ricardo, que fazem o esporte crescer. Porque ele veio de lá, ele jogou no Fazenda Nova, foi para o Rei de Ouro e aí, de repente, trouxe a cidade dele para o esporte, que é o Novo Brasil. Revelou jogadores ali. Então, quando essas lideranças fazem isso, a gente nascem novos jogadores. E é isso que o esporte precisa. A gente tem aqui participante do Campeonato Goiano e nessas Copas de Brasília, que é o Zap da Capital, através do nosso amigo, o Carlos Bus, que inclusive é o presidente interino da Federação Goiana de Truco, ele que assumiu o papel nos últimos dias. Então, um abraço para ele, inclusive. Então, a gente tem assim, a gente tem grandes nomes. Um abraço, eu acho. O Jorge está assistindo a gente aí também. O Nego Jorge. O Admar Afonso acaba de entrar aqui. O Admar Afonso é o famoso gogó. Esse cara quando truca é um gogó danado. Não tem nada. Tem que ficar esperto com ele. Gente, nós temos aqui, o Thalisson e Samuel, alguns vídeos aqui que a gente conseguiu trazer e colocar no nosso programa. E eu gostaria, inclusive, que o Samuel e o Thales até nos contassem um pouquinho da história desses vídeos e o que nós vamos apresentar aqui para você no nosso Direto ao Ponto. Coloca aí, Clécio. Vamos no rodar o vídeo e depois nós comentamos. A gente roda o vídeo então e vocês comentam em cima dele depois. Vamos lá. Opa. Falta de gente? Onde que é isso aí? Acabou o vídeo? Que loucura que é aquela lá, Samuel? Não, Ricardo, isso é para você ver o engajamento da cidade de Fazenda Nova. Ali é Fazenda Nova? Fazenda E a Nova. final de Rei de Ouro, a equipe que Que até então isso, tinha 15 títulos. vocês vão pegar uma pedreira então, hein? Não, Domingo. Fazenda Nova é a cidade assim, é que nem o Flamengo jogando no Maracanã. É a mesma coisa. Mesmo? Não, Muita mais gente o assistindo. Boca Juniors jogando um bomboneiro. É uma pressão. Aquilo ali então é a torcida de Fazenda é a Nova. torcida do Fazenda Nova. Tem mais outro vídeo? Isso Repete o vídeo lá pra gente de novo então, o Clécio. Vamos lá. é uma arena, uma arena. Eles estão gritando lá, Neymar. Neymar é o quê? É o cara lá do PSG? Rapaz, Fazenda Nova tem um Neymar também. Mesmo? O cara é. Esse cara vem pra cá? Esse cara vai estar aí jogando. Royal. A gente tá tentando, passou a semana estudando, né? Não sabe se vai tirar 10 na prova, não, mas passou estudando. Beleza. Pra ver se a gente consegue marcar o Neymar. Tá certo. Tem outro vídeo ali também? Mostra outro vídeo aí pra gente, Clécio, por favor. Para com isso. Roda o VT, vai. Coisa feia. Pessoal que tá em casa, vem comigo aqui, eu quero mostrar agora, mostrar aqui a mesa, pessoal, como funciona aqui. Pessoal acompanhando a gente. Olha só, aqui como que tá aqui, o pessoal fica, o time adversário, explica pra gente o que tá acontecendo. Aqui agora vai ser a disputa do terceiro e quarto lugar. A partida do 3 de maio contra o Zap da Capital. O 3 de maio é de Goiânia e o Zap da Capital é de Brasília. Goiânia e Brasília. Beleza, então. Acompanha aí o jogo da galera aqui. Está no meio da turma, amigos de 30 anos.
É um esporte que eu amo, que eu deixo tudo lá para trás e venho aqui para disputar esse campeonato. É muito emocionante. Wellington, quanto tempo você está jogando aí no profissional? Beleza, valeu. Esse vídeo aí, de onde que é, ô Thalisson? Essa aí é a final de Rei de Ouro de Goiânia e Piracanjuba, e também, Renovação Piracanjuba, e também ocorreu a partida do terceiro lugar, do 3 de maio de Goiânia, e o Zap da Capital, que é a equipe de Brasília. Então, aconteceram os 2 jogos lá de forma E lá no ginásio Rio Vermelho, né? É só para Foi a última final do Goiano, de 2022. Ano passado. sobrinhar aí, Ricardo. Hum. A cobertura da TV, TV Record, né? TV Record. Esse aqui foi baixo. A Band? É. TV Bandeirante, filmando a final, dando Bacana, cobertura. Ali, inclusive, apareceu um jogador ali, aquele que aparece falando lá, é o famoso Boquinha, ele mora fora, ele mora no Brasil não, e ele Estados vem Unidos. para jogar, ele mora nos Que Estados legal. Unidos, ele Vem só pra as jogar. competições, inclusive um abraço pro nosso amigo Boquinha aí, atleta do Rei de Ouro, que, como se diz, chegou na final, ele vem. Se ele vem jogar a final, então Acho que semifinal, né? provavelmente Acho que a partir da semifinal, ele viaja dos Estados Unidos para vir jogar. Pra jogar a partir da as semifinal, partidas de... ele viaja aí 8.000 quilômetros para vir jogar Que isso. a semifinal. É que nem um atleta lesionado que só entra em campo na hora que... Só na final. Na hora que precisa mesmo. E ele é bom mesmo? Rapaz, eu já joguei contra ele, vou te falar um negócio, viu? É bom, jogador caro. Tem outro vídeo aí? Hã? Fotos. Votos? Fotos. Ah, fotos. Ah, vamos lá, coloca as fotos aí. Aquela foto lá, a gente está vendo ali, A ó. foto mais bonita que tem. Olha lá, ó. Muita essa, menina, essa né? aí é as damas de ouro. Dama de olha. As damas de ouro. Tem menina fera também para jogar, Não, truco? Mesmo? Hoje no estado nós temos 2 equipes femininas. Nós temos a equipe de 7 de Copas, que foi a E jogam normalmente com os homens? Eles são de Piracanjuba, jogam normalmente. E temos a equipe recém-fundada das Damas de Ouro, que é uma equipe fundada, inclusive, pela Thaisa, que uniu as mulheres aqui de Trindade, Bacana, Rio cara. Verde, e montou essa equipe. Um time. Anápolis, assim. E esse time pode disputar o Campeonato Goiano? Esse Dessas time, meninas? As meninas, se elas, como se diz, se quiserem jogar o campeonato, pôr a equipe feminina, elas têm total condição. Fizeram, inclusive, 2 jogos amistosos. Um deles entre as meninas e um contra o pessoal de Trindade, que reuniu alguns atletas para esse jogo. Sim, as meninas ali, elas mostram não só a força das mulheres no truco, como também a força delas no sentido de liderança, né? De puxar isso, de montar uma equipe, de vir para a competição com muita força. Eu tô lá junto, ó, porque elas me fizeram um convite mais que especial, tô ali aparecendo de vermelho. Esse é o vídeo, tá? Tá. Daqui a pouquinho eu vou chamar esse vídeo aí, então aí, um vídeo interessante. Chama o vídeo agora, né? Vai lá, coloca o vídeo aí, Vamos gente. lá. Vai, canta. Bacana, né? Essa interatividade das meninas, né, Samuel? Esse jogo aí foi as damas de ouro, né, contra uma equipe masculina aqui de Trindade. Né, foi super competitivo. Mesmo? Né, quase que nós homens passamos vergonha. Foi duríssimo, duríssimo, duríssimo. Que bacana, que bacana. Mais um vídeo, vamos mostrar mais um vídeo ali.
Eu já falei! Que legal, hein, gente? A gente viu ali duas imagens, né? Uma em Fazenda Nova e outra aqui em Trindade, né? Passou as meninas ali dançando, cantando, né? Inclusive percebi que elas jogam muito mais do que dança e canta. Elas jogam muito mais. Depois a gente teve de novo lá a sede do Independente e em seguida a gente teve a nossa tão sonhada classificação para a final. Para a final agora, ali, né? A nossa equipe lá do Royal, na nossa sede, onde a gente foi vitorioso numa partida, duas partidas em cima do Morumbi. O primeiro jogo foi um jogo mais tranquilo, o segundo começou tranquilo, de repente o negócio esquentou, a gente passou a roxo na partida ali, ficamos com medo, mas deu tudo certo, classificamos. Inclusive o Ricardo Lima estava lá. O Ricardo Eu tava lá, nesse fui lá, dia, eu vi o bacana. Xandão tava lá, Xandão. o Xandão, o nosso teacher aí, o professor, ele que entende tudo de baralho, esse menino. Então assim... Hã? Tem mais um vídeo aí? Que legal. Vamos lá, ao vídeo. Eu perdi uma queda para você numa mesa. Você pode ter certeza que se você estiver de fora, às vezes eu nem volto naquela mesa. Estratégia, como diz outro, se não tá bom para mim hoje jogar contra você, a tendência é que eu faço de tudo para não voltar na mesa onde você estiver. O 41º Campeonato Goiano de Truco, realizado aqui em Goiânia, reuniu 4 equipes de diversas regiões do estado e contou também com a participação de uma equipe que veio de Brasília, totalizando 140 participantes. O bom e velho truco proporcionou momentos empolgantes e deixou no ar um gostinho de rivalidade para o ano que vem, quando a organização espera uma competição bem mais forte. A perspectiva para 2023 é que nós chegamos até 26 equipes no estádio Goiânia. A equipe vencedora levou troféu e premiação em dinheiro, além do título de campeã goiana 2022. Minas Gerais é bom, São Paulo é bom, mas o de Goiás, para mim, é o em primeiro lugar. Quem fala que grito não vence é porque nunca viu meu pai. Bacana, né? Essa aí sim é a TV Record, né, Samuca? TV Record, né? Uma cobertura total aí, né, das emissoras de televisão, né? Tanto demonstrando, né, a grandeza do nosso esporte, né? Cobertura da Band, cobertura da Record e agora a cobertura direto ao ponto, que também é importante para nós. Eu vou passar para o Thales comentar isso aí. Maria Silva tá aqui, ó. Parabéns, Thales e Samuca. Hã? Sua mãe? Ô, Mãe do mamãe. Thales. Tá aí, ó. O Alexandre tá aqui de novo, ó. Que esse vem dos Estados Unidos, é sobre aquele jogador, né? Enfim, o Admar tá aqui, enfim, a galera tá participando. Tô gostando de ver aqui a movimentação de toda a galera. Thales, até uma pergunta. Eu gosto muito também, não conheço, eu sou péssimo jogador, eu gosto de jogar também pôquer, que é um jogo também muito inteligente, é exemplo do truco, que é um jogo inteligente. Eu sempre pesquiso, né? Pesquiso o truco, pesquiso o pôquer, e o pôquer tem jogadores ranqueados. Aliás, deixa eu abraçar aqui o Emivaldo, que é aqui de Trindade, um dos maiores jogadores de pôquer do Brasil. Trindade tem essa referência, que é o Emivaldo, grande Emivaldo Vieira, parabéns, um abraço para você.
um esporte muito competitivo e muito bonito também de se ver, muita inteligência para se jogar o pôquer, como tem que ter também inteligência para se jogar o truco. E eu percebo que no pôquer tem jogadores ranqueados. Você vai lá na Federação Goiana de Pôquer, ou brasileira, e você vê os jogadores ranqueados. Esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. No truco já tem isso? Em nível Brasil ou em nível Goiás? No truco hoje a gente tem a nomeação do top 1, o homem, que é o melhor, é o time. Só um? Só ele. A federação ela Não só podia diz criar assim. esse trão? O que você acha? Inclusive é uma ideia muito bacana para a gente não só discutir, como aplicar, colocar em prática. Fala-se muito sobre, mas propriamente dito colocar em prática não foi feito. Tivemos o top 1. E assim, comentou aí a questão do pôquer, nós temos muitos jogadores que jogam profissionalmente o truco, que são profissionais no pôquer também. Aí a gente traz o nome do Marcos Ávila, que é o Marcão, o Eltinho também, são bons jogadores. Bocão, aí são Daniel. Bocão, o Daniel de Trindade, inclusive, né? O Bocão que joga. São jogadores assim que estão num nível de pôquer bem elevado. Eu, particularmente, gosto de truco e aprendi a jogar truco. Comecei a aprender a jogar brincando pôquer. Um dia eu dei um all-in com os apps 7 copas. E aí o cara me ganhou as fichas e eu falei assim, eu vou jogar truco mesmo. É meio diferente. Tá, mais um vídeo ali então, bacana, né? A organização do pessoal da federação, da Thaisa, do Thaleson, do Samuel, nos trazer esses vídeos aqui que vai preenchendo o nosso programa. Coloca aí, Clécio. Uma competição bem mais forte. A perspectiva para 2023 é que nós chegamos até 26 equipes no estado de Goiás. A equipe vencedora levou o troféu e premiação em dinheiro, além do título de campeã goiana 2022. Minas Gerais é bom, São Paulo é bom, mas o de Goiás, para mim, é o em primeiro lugar. Ali um pedacinho até de uma matéria repetida, mas aquela festa toda no comecinho do vídeo foi aonde, Thaleson? Fazenda Nova. Que isso, gente? Que isso? Os caras são fera no truque, são fera na torcida também. Essa é a equipe, inclusive, que a gente vai enfrentar na final. É uma equipe forte, uma equipe consistente, que conseguiu trazer nomes do esporte para dentro da equipe, jogam com muita força, eles entram em campo com muita força. Então, assim, a gente tem uma missão aí duríssima nessa final. A gente viu lá a torcida lá, o movimento já, no momento que eles já tinham sido campeão. Inclusive, a gente viu ali passando o então presidente da federação, Leandro Rodrigues, né? Ele que fez um trabalho muito positivo frente à federação. Trouxe muitas coisas positivas, inclusive na última competição, no último campeonato goiano. A gente pertence à gestão dele e ele trouxe assim, muita coisa positiva mesmo para o esporte, deu as caras e mobilizou pessoas, buscou fazer o que podia pelo truco. Então, assim, foi muito positivo. Atualmente a gente tem o presidente interino Carlos Russi à frente, mas assim, toda essa diretoria ela se mobilizou o tempo todo, todos nós participantes ali, para fazer do truco um esporte reconhecido. E ficamos muito felizes de ver que a gente tem alcançado esse objetivo, cada vez mais sendo conhecido. E hoje estamos aqui no Direto ao Ponto com o Ricardo Lima. O Elivan está aqui mandando um abraço para a gente, está curtindo também o programa. Uma colocação para o Thaleson aqui, com relação ao intercâmbio, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, existe esse intercâmbio? Teria aí um campeonato em nível nacional também, para ir apurando mesmo o truco no Brasil aqui, ô Thaleson? Isso, inclusive, nasce na Minas, eles são muito receptivos com os nossos jogadores. Então, os nossos jogadores disputam os campeonatos de Minas. E nas últimas gestões, a gente conseguiu trazer mineiros para jogar dentro do estádio. O truco de Goiás. Minas é diferente do truco de Goiás, do truco de São Paulo? Ele tem
algumas regras, algumas particularidades do regulamento diferentes. Mas o jogo é o mesmo. O esporte ele é muito similar, assim, eu posso dizer que é o mesmo batido do jogo. Só muda uma questão de regra mesmo, de coisa interna da própria federação. Agora, nós não temos uma competição a nível nacional. Teria que ter, né? Reúne Minas, por exemplo, São Paulo, Goiás, não temos. Seria um sonho realizar isso, né? Assim, uma ideia, por exemplo, o campeonato goiano. Quem venceu o campeonato goiano está no campeonato brasileiro. Quem venceu o campeonato paulista está no campeonato brasileiro. Quem venceu o campeonato do Mato Grosso, dos estados. Aí faz-se em um dia essa competição em nível nacional, né, Samuca? Dá para se pensar nisso, né? Dá para se pensar, seria ótimo. Mas, Ricardo, até mesmo as pequenas equipes de futebol têm uma dificuldade de viabilização financeira para fazer um campeonato a nível federal. Que envolvia viagens, né? Hospedagem. Aí tem que ter um patrocínio, claro, né? Eu diria que é o principal ponto, né? Porque você tem um deslocamento muito grande, tem a questão da própria hospedagem, assim, e tem muitos jogadores dentro do esporte que não tem tantas condições financeiras. Então a gente realmente precisava de um apoio político, não só do ponto de vista regional, como também nacional mesmo. Assim, político, realmente mobilizar. Empresarial também, né? Algumas empresas que queiram divulgar, né, a sua empresa através do nosso esporte, né, que hoje nós aparecemos aí, né, em rede de televisão, programas. Tem que aproveitar isso aí, fazer com que o truco cresça ainda mais. O Elton Ribeiro está aqui, um abraço para o Samuel e para o Thalisson. O Clécio está aqui, o Clécio mudou agora de posição, né? O Clécio estava aqui e ele perguntou, que é aquele negócio que o pessoal faz com a mão ali e tal, não sei o quê. Aquilo ali é sinal. É o sinal. Inclusive, Ricardo, só antes da gente falar, apareceu o Elton que apareceu aí é o melhor do estado. Ah, é o Eltinho? Eltinho, você tá famoso aqui, meu irmão. Tá famoso aqui, a turma toda enchendo a sua bola. Parabéns, Eltinho. Com certeza a gente vai querer assistir você jogando truco. É uma atração para a gente também. Tomara que você venha aqui em Trindade conhecer a nossa turma, conhecer a nossa galera, conhecer a nossa cidade e principalmente aqui os nossos jogadores. E que você seja um espelho para essa garotada que está vindo aí aprendendo a jogar esse esporte que para mim é de total interatividade. Um abraço e obrigado aí pela sua participação, que é o Top One no truco aqui em Goiás. Que bacana ele estar aqui com a gente, né? Maravilha, né? Acompanhando a gente aí. Sobre os sinais, como é que é aquilo ali? Sobre os sinais, quando nasceu... Aquele negócio de ficar piscando ali e tal, ali já tudo manjado, né? Eu pisco aqui e tal, mexo com a boca ali e tal, com o ombro. No passado era o ombro, era exato, o 3 era o ombro, gente. Eu lembro direitinho. O cara tá com 3. Mas hoje em dia o pessoal é esperto, se der o sinal no ombro, todo mundo viu. Viu que o cara tem visão periférica, né? Ele tá aqui assim de olho aqui, ó. E aí, baseado nisso, nasceu a necessidade de proporcionar um sinal que o escondido adversário não possa ver, né? Porque mostrar as cartas pro seu colega, pro não seu parceiro, não pode. Então, nem 11 a 11, não pode. Lembrando aqui que até o sinal na mão, hoje tem atleta de ponta aí que consegue decifrar o sinal da sua mão escondido. O movimento ali. Consegue decifrar uma afastadinha da mão. Que né? É isso? Então, hoje em dia, até isso é complicado. Imagina dar sinal com o ombro. O El tá falando aqui, Eltinho. Eles falam isso porque são meus amigos. E é humilde ainda o Eltinho, né? E muito humilde. Como é que é o negócio da mão aí? Não, hoje em dia tem jogadores... Mostra pra gente ali como é que é o sinal aqui. Você faz aqui. Mostra, aproxima a câmera aqui. Vê se dá conta de aproximar a câmera aqui no Thalisson. Ô, Thales, você vai contar no nosso sinal ao vivo? Muda o sinal aí, hein? Vai contar no nosso sinal ao vivo. Não, eu vou tentar aqui, mas vamos lá. Só pra gente tentar decifrar ali, ó. No truco, a gente tem vários formatos de sinal. Um deles é esse, por exemplo. Dedo direito, zap. Entendi. Dedo esquerdo, 7 copas. 7 copas. Essa puxada aqui com o dedo direito para frente, o dedo esquerdo um pouco. Nessa puxada aí, o Eltinho já sabia que você estava. Nessa puxada. E é tudo rápido, né? Tem que ser mais delicado na hora de dar o sinal na mesa, senão vê.
Aí temos a questão do 7 ouro, aí temos um 3, um 2, um mais. Esses sinais... Dá sinal de tudo? Tudo. Tudo. Quando eu jogo truco, eu só dou sinal das manias. Assim, tem truqueiro que até o rei ele consegue dar o sinal. Aí depende muito do entrosamento. Porque o rei é muita carta dependendo da ocasião. Mesmo sendo pouco. Inclusive o Elti, esses dias eu vi ele mandando um camarada aí abrir uma carta e ganhar do rei no final. O cara não deu conta. Mentira. Então a gente tinha uma carta menor. É menor que o rei. Então, assim, tem esse sinal, existem outros. Existe com a mão só, onde tampa, né? Aí vem zap, 7 copas, espadinha, 7 ouro e 3. Muda-se essa configuração, dependendo do entrosamento do parceiro. Dependendo da equipe. Muda o formato. Todos eles têm que ter sinal. Né? Para o cara não ver, tem que ter o sinal. Todos têm que ter sinal, né, Samu? Se jogar sem sinal, você tem que jogar com conhecimento das 6 cartas, as suas 3 e as 3 do seu parceiro. Senão não dá para você montar a jogada. Porque a soma das cartas é que faz você sair vitorioso naquela rodada. Né? Se não conseguir somar, de repente joga errado, aí que a gente fala, perdeu com as cartas. Aí o cara que perde com as cartas no truque, ele ganha o apelido carinhoso. Senhor Marreco. Entendi. Quer dizer que ele precisa graduar mais um pouquinho. Samuca, com relação a esse incentivo, o que a gente poderia, já no âmbito político, para desenvolver mais esse truco, até mesmo com a própria Luana, que a gente mandou até o convite, ela deve estar vendo o programa, ou ela vai assistir o programa, que é a nossa secretária de esportes aqui da cidade de Trindade. Você, como um político competente e que pensa sempre na nossa comunidade trindadense, o que você pode fazer para melhorar as condições de termos aqui em Trindade, até mesmo, quem sabe, uma sede, ou temos aí um patrocínio da prefeitura com relação a essa moçada? As situações mais simbólicas é um uniforme, a viagem eles já praticamente estão fornecendo, né? Nós temos... Então a prefeitura está dando esse apoio. Hoje, até assim, hoje o nosso deslocamento na competição para as partidas que ocorreram nas outras cidades da Copa Oeste, a gente teve total apoio aí da prefeitura. A questão também do campeonato trindadense, a Liga Trindadense, a prefeitura, através da Luana, né, quero até mandar um abraço e um agradecimento a ela, e o prefeito Martin também. Conosco, eles doaram a sede para nós, foi o ginásio esporte, o ginásio esporte lá do Residencial Marisa, então todos os jogos foram no ginásio, uma grande estrutura de banheiros, espaço, arquibancada, e nós levamos o bar para lá, porque tem que ter o bar, porque tem que ter um bar. Né, tem que ter alimentação, né, e tem pessoas também que consomem uma cervejinha. Eu, por exemplo, eu gosto de ir lá para tomar uma cervejinha, né, Clécio? Então foi cedido essas situações para nós. Agora, quando vai sediar uma competição que ela é municipal, também tem os troféus, as medalhas, tudo isso a prefeitura pode nos ajudar. Agora, quando é em situação de... O troféu, eu já vou até adiantar para vocês aqui, com relação aos troféus. Eu tenho um contato muito grande com o Milton Bueno da Superbola, né? Ele é um dos donos da Superbola, um dos diretores da Superbola. Eu posso conseguir, não de graça, mas com um preço muito acessível para nós. Quando vocês forem organizar com relação a isso, entre em contato comigo, que eu vou ligar para o Milton Bueno, meu amigo, meu irmão, da Mil Esportes e também da Superbola, para a gente viabilizar os troféus e as medalhas. Agora, pode me procurar, eu faço esse compromisso com você. Te agradeço muito, né, Ricardo, né, por estar abrindo essa possibilidade para nós. E em questão de campeonato goiano, nós precisamos de uma sede, né? Uma sede, mas nós precisamos de uma sede fixa para o Royal Sport Truco. Mas isso aí é uma situação que nós vamos amadurecer. Assim, até a gente teve, a Luana, ela se prontificou a ceder o estádio, o ginásio lá para a gente, né? Para fazer a final. Para fazer a final e, assim, de repente, a gente mandar as competições lá, né? Organizar com eles, né? Conversar e alinhar seria muito positivo. Como disse, no truco, nas sedes tem que ter o bar, porque por ser um domingo, muita gente gosta de ir para tomar uma cervejinha, para tomar uma água, um refrigerante, tem que ter comida, né, naturalmente. E assim, toda essa estrutura, ela é complicada de você manter ela ali em funcionamento em todos os jogos. Então, uma sede que proporcionasse isso bem mais
organizado para a gente, já com a estrutura montada, seria muito interessante para todos nós. O Admar está aqui, Admar Afonso. Samuca e Thalisson, fala das cidades que têm sede própria. Nós temos, a equipe de Piracanjuba tem uma sede maravilhosa, eles têm uma sede com condições de mandar jogos importantíssimos lá, assim, com uma estrutura bacana mesmo. Piracanjuba. Piracanjuba. Temos lá, em Rio Verde a gente tem as sedes próprias, mas a equipe de Rio Verde ela tem uma sede própria graças ao nosso amigo Gil lá, que ele é forte no negócio, ele gosta do esporte, ele incentiva, ele coloca funcionando mesmo. E aí existem... Anápolis tem a Liga Anapolina de Truco, eles têm a sede da Liga, onde as equipes de Anápolis conseguem mandar jogos. E diversas prefeituras aí, por exemplo, Fazenda Nova, ela organiza a sede dela na feira coberta de lá. Então ela tem total condição de montar uma estrutura para o jogo. Ela monta a estrutura para a partida acontecer. Novo Brasil teve apoio de ginásio, Adelândia participou nessa Copa Oeste. Também teve apoio, então assim, muitas equipes começaram a ter apoio das prefeituras no sentido de espaço. Agora precisa incentivar mais no sentido do atleta ele realmente participar para honrar a cidade, né? Porque é bonito ver a cidade da gente numa competição. Claro, a gente fica muito feliz hoje de defender as cores aí da nossa querida Trindade. E levar ela a uma final de competição de truco. O Jordi está aqui, a Trindade necessita ter uma sede de truco urgente. Então, você vai trabalhar isso pra gente, não aproveitar e mandar um abraço pro Jordi, né, que é um atleta de Trindade que joga no Valência, é um atleta de ponta. De ponta. De ponta, né, isso frisa aí que Trindade tem grandes atletas. Mesmo? E ele é um deles, né, e esse cara aí é que top. Bacana. Né? Vamos trabalhar aí, conversar com o prefeito, conversar com as autoridades, conversar com os empresários, quem sabe... Os vereadores, né? Quem sabe não conquista isso aí. Tem tanto empresário que tem grana que pode chegar e ajudar? Uma sede, né? Um terreno pequeno, né? Uma construção, dá para a gente sonhar com isso aí, com a sede aqui em Trindade. Essa partida final vai ser no Bar do Zé Diferentão, no Residencial Vieira, no domingo, a partir de que horas? Domingo, a partida ela começa pontualmente às 13h40, né? As equipes já devem estar lá concentradas a partir das 13 horas. Tem sempre... Fazenda Nova está chegando? Chega de 11 e uma galera muito grande. Estima-se que vem um público bom de lá, uma torcida bacana, né? Inclusive, assim... A gente está aberto a receber todo mundo lá, mas vem os torcedores mais calados, aqueles que não vai pegar tanto no nosso pé. A partida já é dura. Ainda traz um monte de torcedor, tudo positivo e apaixonado. Para encher o saco nosso aqui, né? Vai trazer um clima mais difícil para a partida, né? Mas diz o ditado que final, chegou na final, tem que jogar, tem que sair com as cartas, e a gente tem um ditado de matar as bolas, né? Não é sinuca não, mas no truco também tem que matar as bolas. Vocês fazem treinamento ou não tem treinamento? Por exemplo, na partida final dessa aí, o Royal fez um treinamento, combinou alguma coisa, vai combinar alguma coisa amanhã no sábado, fez algum aquecimento hoje na sexta, ou não tem nada disso? Isso é na hora. Rapaz, nós estamos em concentração, reunião, treinamento, estratégia. Mesmo? Pensamos em tudo. Agora... Dá uma assustada nesse ponto de Fazenda Nova aí. O jogo é custoso, né? O jogo é duro, o jogo depende muito do momento. E aquela história, às vezes o time faz a partida impecável, sofre um pênalti no finalzinho. Perdeu a partida, né? Então o jogo é muito difícil, tem que ter muita concentração. A gente estuda, define estratégia, mas se não chegar lá e aplicar e entrar com muita determinação e comprometimento com a equipe, o resultado não vem. Então, a gente vai lutar pelo resultado, estamos bem empenhados nisso. A equipe está bastante motivada, tem muitos jogadores na nossa equipe que vão participar da primeira final, jogadores que já jogaram outros campeonatos em outras equipes, mas nunca participaram de uma final. E temos jogadores que já são experientes, né? Inclusive a gente tem lá o Rildinho, que é um jogador que ele foi formado na equipe do Rei de Ouro, ele inclusive participou de 14 dos títulos da equipe do Rei de Ouro, está lá com a gente. Temos outros nomes, Magrão, o próprio Xandão, jogador experiente. E assim, vamos dar o nosso melhor em campo, vamos buscar realmente um resultado positivo
e estamos firmes. Beleza, então essa é a nossa expectativa, né? O Samuca não tá não? Nessa não? Nessa Copa Oeste, Mas o Samuca é do Royal. o Samuca O que aconteceu? tem contrato a prazo indeterminado. Eu tenho contrato aí até 2030 com o Royal Sport Clube. A Por que questão foi que você não tá? foi uma questão familiar. Uma questão familiar, porque nós tínhamos disputado a Copa Trindade, né, a Liga Trindadense, e o campeonato foi praticamente quase o finalzinho. Ele quase começou antes de terminar. simultâneo. Ah, E eu não consegui liberação lá em casa para disputar essas duas competições. Né? Então a minha esposa só liberou eu aqui para o Campeonato Goiano. Então tem que falar a verdade, né? Tem que falar, tá certinho. Ela aí. não liberou eu para essa Copa, eu não pude participar. Não liberou. Pronto, falei. Mas para o próximo evento você tá liberado. Mas eu estou participando de uma forma diferente, não como jogador. O Samuel tá Incentivando. sempre apoiando a gente lá. Você vai lá. Vou, o que é isso? Tá aqui, ó. O Márcio Júnior tá aqui, ó. Thaísa, dá entrevista também. E ele continua, solta o verbo, você é boa de papo. O Eltinho volta aqui com a gente, né? Olha quem chegou, o mestre Márcio Júnior, Thaísa Gomes, Márcio Júnior fortíssimo. Só observando o Márcio Júnior. Galera toda. Márcio Júnior é um fenômeno. Márcio Júnior é um jogador que vem crescendo muito aí, o estado todo reconhece a capacidade técnica dele em jogar o truco, né? Então, assim, inclusive, não queria falar não, mas é de família, viu, Márcio Júnior? A gente tem um grau de parentesco ali, mas assim, o truco tem evoluído muito, Ricardo. Tem muitas equipes com bons jogadores, com jogadores que foram descobertos recentemente dentro do esporte e que estão fazendo a diferença dentro das equipes. Só para constar aqui, o Márcio Júnior foi eliminado ou não? Ele foi eliminado? Vai disputar o terceiro lugar. Só não jogou a moto? Eu acho interessante com relação ao truco, até essa ideia que eu dei, que a gente participou, de ranquear os caras, né? A gente não ter só o top 1, não. Tem o top 2, ranquear os 100 melhor. Porque é bacana que o cara isso era uma sugestão minha. Você tirou minha sugestão. Você já pensou o cara que está na posição 50? Tanto que o Ricardo Lima está entendendo já do assunto. Isso era uma sugestão minha para o ano que vem. Porque, por exemplo, o Eltinho está como top 1. Mas nós poderíamos ranquear. Até uma pergunta que eu falei no princípio que eu ia te apertar é sobre isso. Quem, para você, Taz, quem é os 10 melhores jogadores bacana, hoje a nível estadual? Rapaz. Essa era a pergunta que eu ia te apertar. E essa é a pergunta. Vocês vão me comprometer aqui, ó. Mas faz aí o uma. estado todo. Faz aí um. Lembra de algumas pessoas aí? Não precisa nem ser o top, os top 10, né? Para você, sim. Mas o Tasso tem de cabeça, ele não quer falar. Mas Vamos você vai lá. ter que falar. Não, eu vou citar alguns nomes aí, assim, que pra mim, tecnicamente, São bons. entre os melhores jogadores, né? A gente tem o top 1, o Eltinho, mas temos nomes como o Fabinho, que joga no Rei de Ouro, o Serginho, que joga em Fazenda Nova, também jogador fortíssimo. O próprio Márcio Júnior, para mim, está nessa rede aí dos melhores jogadores do estado. Temos mais nomes aí, mas eu não estou querendo me comprometer muito, não. Você não quer falar o nome do Samuca, não? Tem o Bocão, tem o Balão. Temos o Balão, que é um jogador de Eu sou de iniciante. ponta, né? A gente tem muitos nomes positivos dentro do esporte. O truco ele é muito equilibrado, na verdade, nas partidas. A gente vê muitas quedas serem decididas em detalhes no 11-11, no decorrer da partida. Então a gente teve um nivelamento do esporte. Tanto justifica que a gente vê competições como essas Copas aí regionais que aconteceram, a gente viu equipes favoritas não chegarem à final, claro, depende um pouco da questão de chaveamento, mas a gente viu no próprio andar da competição equipes favoritas, favoritíssimas, empatarem jogos, perderem jogos que não se esperava dentro da competição. Então, a gente tem esse nivelamento aí. Eu acho que dá pra gente tirar 100 jogador bom aí no estado tranquilamente. Eu tô vendo aqui que a Thaís ela é muito dedicada, né? Filma-se as partidas, tem condição de se fazer a filmagem de uma partida dessa? Como é, por exemplo, olha eu aqui indo no poker aqui, né? de vocês começarem a pensar esse tipo de promoção, esse tipo de marketing, filmar uma partida X aí, uma partida decisiva? Olha, hoje a gente não tem isso, né? Mas seria muito interessante gravar a partida, até mesmo por conta das situações adversas que podem acontecer nela, até para fins mesmo de
dimensionar um VAR dentro do truco, aí seria Né, no extremamente poker, você vê, eu interessante. sempre acompanho muito o poker, você vê lá os caras recebendo as cartas, já vê as cartas que eles recebem, é tudo muito rápido, muito automático. Né? Agora, as quedas decisivas dentro do truco, o estado todo assiste. Porque na hora que tem uma queda decisiva, 10 celulares gravando. Essa ninguém deixa de lado, não. As Então, mas quedas para decisivas. profissionalizar isso, viu, dona Thaisa? Você que é muito dedicada, Mas, profissionalizar Ricardo, isso aí, né, é porque é o seguinte, o truco, às vezes, uma rodada inicia às 13 horas e 40 minutos e às vezes acaba 22 horas da noite ou 23 horas. Então, tem partida que dura 10 horas de jogo. Então, não tem, acho que não teria isso? como filmar. Não, porque... a última, essa aqui é a última. Não, né? aí sim. Então, essa aqui é a última, é que vai definir tal, não sei o quê. Claro que todos vão poder filmar ali às 10 horas, né? Mas a decisiva mesmo é essa aqui, ó. Diferente das partidas de futebol, que tem um tempo cronometrado, né? Como no truco a gente fala-se de quedas, é muito relativa a questão do tempo. Acho que é a preocupação do Samuel quando a gente fala de gravação. Por exemplo, existem quedas que são jogadas em 15 minutos. Existem quedas que são jogadas em 30 minutos. Existem quedas que duram 2 horas e meia. Que isso? Por exemplo, as minhas quedas não duram menos de 1 hora. Não tem queda minha com menos de 1 hora. Por quê? Porque é muito competitivo, muito detalhe. Ele é um cara que analisa muito. É, então muita ele análise para a fazer, jogada, ele para faz dar uma análise. chamada, para dar uma corrida, analisar o adversário. Então, isso demanda tempo. Agora, eu já vou deixar um recado aqui pro Fazenda Nova. Se eu trucar, pode correr que eu só tô batido. Já deu recado. Gente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Eu só queria tocar aqui num assunto de política. A gente sai um pouquinho do truque e vamos aqui para política. Vereador Samuel Albernaz, eu vi uma declaração sua que você não é candidato à reeleição para as próximas eleições. Definido isso, está sacramentado, bateu o martelo. Eu já falei isso, Ricardo. Falou inclusive aqui. É uma ótima pergunta, já falei no seu programa, e falo em todos os programas que vou. É por duas situações. Uma que eu almejo alcançar um degrau a mais politicamente falando, né? E também para poder abrir a oportunidade para outras pessoas que têm esse sonho de ser vereador, né? Eu tive o sonho de ser vereador um dia, fui agraciado na minha primeira eleição, né? Improvável nas olhos de muitas pessoas, né? Mas eu acreditava e minha família acreditava. E os amigos também, todo mundo acreditou e apoiou. E os amigos, né? E, então, eu sempre tinha comigo que eu precisava de 2 eleições para mim adquirir musculatura política, para mim poder entender mais esse processo político. Eu perdi a segunda eleição e depois corrigi os erros, né, e ganhamos a terceira. Então, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Tudo aquilo que eu falei para a minha base, para as pessoas que estão comigo, ao meu lado, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Eu tenho que cumprir com a palavra dele. E tem pessoas, até mesmo dentro do meu grupo, que esperam essa oportunidade há 3 eleições. E está comigo junto há 3 eleições. Eu tenho que abrir oportunidade para essas pessoas, né? E o futuro pertence a Deus, mas eu tenho trabalhado, construído, tenho a minha estratégia para mim poder ser promovido dentro da política. Mas se não for a vontade de Deus, eu vou seguir a minha vida pessoal, né? Não tem frustração nenhuma, até porque eu não sou aquele cara fixado ou fascinado pelo poder, porque tem pessoas que acham que o fato de você ser um vereador, ser um vice-prefeito, um prefeito, né, enfim, um político, você é diferente das outras pessoas, e você não é diferente, porque essas coisas passam. Eu já tive como vereador de 2012 a 2016, e depois eu perdi o mandato, então eu fiquei 4 anos sem mandato. E para mim, minha vida não mudou em nada. Eu toquei a minha vida empresarial, né, com toda a simplicidade, com toda a humildade. Então, se o futuro reservar para mim um caminho que seja fora da política, eu vou aceitar, mas eu tenho trabalhado, tenho construído, tenho tentado conquistar a confiança de pessoas ligadas à política, tenho reunido com pessoas nos bastidores, e estou aí tentando me credenciar para poder estar numa chapa majoritária. Opa! Essa é a minha vontade. Mas se Deus
não escolher assim, eu vou seguir o meu caminho. Bom, a gente sabe que você tem uma ligação muito grande com o deputado estadual Amaury Ribeiro. Essa chapa que você tanto sonha, tanto almeja, poderia estar envolvido o nome do deputado Amaury aqui para a Trindade, você ser o vice dele? Ele tem conversado isso com você? Ou está fora dos planos? Ou ele está pensando em outra situação, Samuca? Então, o deputado Amaury, ele não é só o meu deputado. O deputado Amaury é meu amigo pessoal, amigo de Entendi. infância. Eu estarei ao lado dele com mandato, sem mandato, nós somos amigos. E da própria boca, né, do deputado, ele já falou aí, em algumas entrevistas aí, que ele não descarta a possibilidade. Ele não diz que Está no projeto. Quem está possível projeto. quem tá mais com o projeto definido e natural é o prefeito Marden, que vem à reeleição. Mas o Jânio fala que não é candidato. Uhum. Doutor Jorge fala que não é candidato. Quem mais? Doutor Antônio fala Antônio. que não é candidato. Ricardo Então também ele não- vai ganhar sozinho? Então, quer dizer, não tem adversário? É. Eu acho que ninguém dá nada de graça. Então, eu acho que o prefeito Marden, nós temos que falar a verdade. Tem muita gente que bajula, está do lado. Eu tenho o maior respeito pelo Marden, o respeito político mesmo, né? Pela trajetória política dele, pela simplicidade, humildade dele, pela vontade dele de ver Trindade evoluir, né? Ele tem trabalhado para isso, mas ele vai ter adversário. Ele vai ter adversário. Claro, todos E hoje, todos eu têm, estava né? ontem conversando no PV com o Gustavo Queiroz, né? Eu também sou Samuel Queiroz, então Uhum. nós somos primos. Secretário de Educação. Secretário de Saúde. E diz para ele, porque todos falam, mas o Jânio não será candidato e apoia o Marden. O Jânio só decide a vida política dele aos 48 do segundo tempo. A vida política dele nos mostrou isso, né? Então, pode ser o Jânio candidato, pode ser o doutor Jorge, pode ser o Amaury, ou pode surgir uma liderança nova, um empresário, uma dupla nova, que possa colocar o seu nome em apreciação também, né? Agora, existem 4 vertentes na minha análise. Pois não, claro. O Jânio não sendo candidato Ele apoia o Marden. e apoia o Marden. É uma das situações. Correto. O Jânio não é candidato e não apoia ninguém. O Jânio não é candidato e apoia a oposição. E o Jânio é candidato. Então tem essas Nas 4 situações. vertentes, você colocou o Jânio nela. Tem essas 4 situações. Né? E o Marden, ele vem numa eleição que ele tirou 37% dos votos brutos. Não é do voto válido. Não, dos votos válidos. Né? 37%. O que significa isso? Significa que ele não tirou 50% mais um voto. Então, quer dizer, ele tem que, alguma coisa de diferente tem que melhorar para que ele possa atingir 50% mais um voto, que aí ele não perderia para ninguém, para ele ser vitorioso na reeleição dele. Agora, se o Jânio não vem e apoia ele, eu acho difícil Tirar do Marden. Difícil tirar. Porque a máquina pública ela já é 50% a 60% da eleição garantida. Tanto isso em 2016, que o Ricardo foi candidato, com todo respeito a ele, mas mesmo desgastado, ainda tirou 18 mil votos, né, numa eleição entre Jânio da Rua, deputado estadual na época, Flávia Moraes, deputada federal, e Ricardo, atual prefeito. O Ricardo ficou em segundo lugar. Você acha hoje, então, Samuca, que o fato do Marden estar com a máquina na mão, ele tem a possibilidade muito grande de ser reeleito só pelo fato de estar já com a máquina? É uma grande vantagem. Né? O Marden, Essa vantagem hoje ela corresponde a quantos votos? ela corresponde de 50% a 60% dos votos válidos. Né? Nós não sabemos quantas pessoas irão votar. Agora, o Amaury, numa composição futura, ele poderá ou não vir candidato. Ele poderá, ele não descarta. Isso foi a palavra dele. Agora, que você conversa com ele constantemente. Se o deputado Amaury vier candidato, eu falo, né, perante as câmaras aqui, que
o meu apoio é hipotecado a ele, até pela nossa, Claro, pela claro. nossa parceria, pela nossa amizade. Agora, ele não vindo, nós vamos conversar com nossa base, porque eu mesmo eu tenho uns 10 votos, né? Que é o meu, da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos. pouquinho Agora, o meu grupo, a minha equipe, ela aproximou de aproximadamente quase 1.000 votos, né? Porque nós tiramos 987. Então é uma equipe, eu não decido nada sozinho. Entendi. Né? Lá no Royal Sport Truco também ninguém decide sozinho. É feita reunião e é assim que é a democracia. Né? Então, porque o meu apoio sozinho não vale quase nada. Agora, o apoio do meu grupo ele vale muito. Ele pode até decidir uma eleição equilibrada, né? Porque 1.000 votos Decide. pode decidir uma eleição equilibrada. Até mesmo um voto, né, decide. Eu vejo você, Samuca, daqui a pouquinho a gente pega a sua despedida aqui no nosso programa, porque a gente não pode perder uma oportunidade dessa, né, Clécio? De conversar politicamente com um dos vereadores mais atuantes, mais sérios que nós temos aqui na nossa Câmara Municipal de Trindade. E de palavra. De palavra. A sua avaliação, Samuel Albernaz, do prefeito Marden Júnior na sua gestão. A gente sabe que ele vem enfrentando aí uma série de problemas, mas ele está a todo momento correndo atrás da solução desses problemas. Qual que é a sua avaliação, Samuca? A minha avaliação é o seguinte, uma prefeitura ela é muito grande, dinâmica, então ela pode ser fragmentada. Né? Nós temos várias secretarias que compõem um corpo da gestão, né, do nosso município. Temos Secretaria da Saúde, da Indústria e Comércio, da Cultura, da Agricultura. Então, precisa do sucesso de todas as secretarias para que isso fortaleça a gestão, o Marden. E o Marden passou por um momento muito difícil, não só para o Marden, mas eu acho que para todos os prefeitos do nosso estado e do Brasil, que foi a pandemia, onde, naquele período de 2 anos, fixou todas as energias para salvar vidas. E o Marden, aqui em Trindade, fez isso muito bem. Fez de tudo para salvar a vida, esqueceu as outras secretarias, os outros trabalhos, e deu prioridade para isso. E a vida é o bem mais valioso que nós temos. Questão da infraestrutura, nós temos uma cidade com uma malha asfáltica, algumas antigas, algumas feitas recente, mas de má qualidade. Isso tudo prejudicou a gestão do atual prefeito. Mas se eu tivesse sentado na cadeira de prefeito, ou se o Ricardo Lima fosse o prefeito, ele também teria essa dificuldade. Qualquer pessoa que tivesse ali teria essa dificuldade. Então eu vejo que o Marden, ele está fazendo uma gestão, uma corrida de recuperação. Ele tem que recuperar todas essas adversidades que ele passou. Ele está conseguindo? Ele tem. Acho que sim. Está conseguindo, porque tem secretarias que têm demonstrado um resultado bastante positivo. A secretaria, por exemplo, da educação. Com o Sérgio lá, Sérgio Stantes. Sérgio, tem feito um excelente trabalho. Na saúde, Gustavo Queiroz. Aliás, o Gustavo Queiroz é um coringa, né? Coringa, né? Onde põe ele, onde coloca ele, se dá bem. Ele desembaraça aquela missão. Né? Então, o Marden, a avaliação que eu faço é essa. Na valorização, por exemplo, dos funcionários públicos, o Marden está de parabéns. E isso é positivo. Isso é positivo, porque a prefeitura tem o maior salário mínimo do país. A prefeitura paga todos os pisos salarial que é aprovado lá na Câmara dos Deputados Federais. Piso dos professores, piso dos ACS. Se aprovar e desembaraçar o piso do enfermeiro, o Marden paga aqui, está pronto para valorizar o funcionário. Então isso é muito positivo para ele. Então o Marden tem pontos a ser criticado e tem pontos a ser elogiado. E eu sou essa pessoa. Eu critico, não tenho medo de criticar, mas também elogio. Então, bacana. Eu acho que aí vai depender
A reeleição dele já depende de composições, né? Quem vem, quem não vem, qual grupo quer formar. A pergunta do Zé da Galera. O Clécio gosta quando eu faço a pergunta do Zé da Galera. O Samuel Albernaz, ele é oposição ao Marden Júnior? Ele pode fazer uma composição futura com o Marden Júnior? Eu não sou oposição ao Marden. Eu simplesmente analiso o projeto de lei, que projeto de lei de autoria do Legislativo e projeto de lei de autoria do Executivo. Eu analiso, me posiciono mediante as necessidades da população e voto, independente de quem seria o prefeito. Poderia ser o prefeito lá, o meu pai. Eu só voto naquilo que eu acredito que é interessante para a população. Então, eu respeito, sou republicano, né, ajudo através de emendas aí com meus deputados estaduais, federais, no caso a Mauri Ribeiro, né, deputado estadual, Daniel Agrobon, né, que também está encaminhando emendas aqui para a Trindade. Eu ajudo a gestão. Eu costumo dizer, eu já fui em vários programas e repito isso aqui hoje. Se somar o meu salário, que é bruto, acho que é 13 mil e pouquinho, eu nem olho lá direito, não sei nem como é que é isso. E líquido é 10 mil e cento e pouquinho. O meu mandato, ele está pago. Ele está pago. Trindade custeia ele, mas ele está pago. Porque o que Trindade gasta comigo em salário durante os 4 anos, 48 meses, eu já trouxe em emenda através do meu deputado Amaury Ribeiro e agora o Daniel do Agromon. Né? Então, o Daniel agora vai encaminhar mais de R$1 milhão para a Trindade. Vamos supor, então, são 150 o meu mandato, mil. se somar, ele está pago. São 150 mil por ano. São 600 mil por ano. 150 mil por ano, correto? 2 anos, 300 mil. 4 anos, 600 mil. Pois você já trouxe quanto? Eu já consegui mais de R$1 milhão em emenda. Então, com a Mauri, você se auto-pagou, né? Então, quer dizer, se eu encerrar minha carreira a gente fez aqui hoje, números redondos, né? Se eu encerrar minha carreira hoje, minha dívida está quitada. Ok. Fora o trabalho de participação, né? De dedicar o seu tempo à política. Fora o né? trabalho de participação, né? de atenção à população, né? de requerimentos, projetos, né? de interesse da comunidade apresentado. Gente, foram quase 2 horas de programa, 9 horas e 53 minutos. Eu agradeço demais a participação de vocês. Esse nosso programa, né, Clécio? Ele vai estar eternamente no Tá na Mídia, né? Ele reprisa, você vai lá no Tá na Mídia, Goiás, correto? E você participa e vê aqui tudo que a gente participou. O que você está vendo aqui? Estou dizendo aqui que o Eltinho está dizendo que eu sou bicampeão goiano de pôquer. Cadê o Emivaldo nessa parada? Não, aí ele escreveu ele. Já joguei muito na mesma mesa do M. Paulo. Bacana. Tá vendo, Emivaldo? Olha aí o Eltinho aqui. Falando, enchendo a tua Posso mandar um abraço? Claro. Quero mandar um abraço pro Milton José de Carvalho. Milton José. Cacique, que é um atleta do Royal Sports True, né, que está aqui acompanhando a gente aqui. Um grande abraço. É um grande atleta da nossa equipe. Um fazedor de queda. Como é que é? Pode falar aqui. O cacique é primo também. Tem muita família perdida nesse esporte. Alisson, a gente está chegando aqui, 2 horas de programa. Eu achei que o programa ia ter apenas 1 hora. A gente deu uma esticada legal. Faltou alguma coisa para a gente conversar, bater papo aqui? Perfeito. Não, acho que a gente falou muito aí, né? Conseguimos falar um pouco do esporte, um pouco da equipe, um pouco de tudo. Falamos de política, isso é muito bom, né? A gente consegue falar sobre diversos assuntos e enriquecer todos nós com informações, né? Trocar essa experiência é sempre muito positivo. Eu quero deixar um agradecimento em especial aqui, né? Ao meu amigo Eliezer, mais conhecido como Roy, que inclusive a equipe do Royal nasce desse nome. Ele que é meu parceiro, meu amigo, a gente está à frente dessa equipe do Royal e nada disso teria acontecido sem ele. Inclusive ele passou recentemente aí por uma cirurgia, ele está operado, mas tem um carinho enorme por ele. Ele sabe que a nossa equipe é o que é hoje, muito também da dedicação dele e do esforço. Então, meu muito obrigado a ele por fazer parte disso, por me ajudar a fazer a equipe do Royal acontecer. E também a todos os jogadores que participam, torcedores da nossa equipe. A gente é muito grato, porque tudo isso nasce disso, nasce da união, da força, daquela vontade de ver algo
ir além. E o Royal, a gente teve essa sorte dele ir além, dele chegar numa final e a gente está muito feliz com isso. E agora você convida então toda a galera, toda a comunidade trindadense para essa primeira partida da final, que é o jogo de ida, né? Jogo de ida, nesse domingo no Residencial Vieira, no bar do Zé Diferentão, que eu conheci e é uma pessoa também agradabilíssima. Zé Diferentão, aquele abraço para você. Convida a turma então aí. Perfeito. A gente convida aí toda a galera de Trindade para acompanhar o nosso esporte lá, para ir assistir a partida de truco entre Royal Esporte Truco, equipe de Trindade, Independente Fazenda Nova, equipe de Fazenda Nova. O jogo vai ocorrer, como o Ricardo disse, no bar do Zé Diferentão. Tem uma comida maravilhosa, um atendimento nota 1000. O cara é gente finíssima, eu gosto muito de ir lá, inclusive. Vou lá fora dos momentos de jogo estar com ele, super recomendo ali o local. Então a gente vai estar lá, a gente gostaria de contar com a torcida de Trindade para ir lá dar essa força para a gente entrar em campo e conseguir um bom resultado. Eu vou estar lá, quem quiser me Você vai estar como jogador? Vou estar como jogador, como torcedor, escalador, estarei presidente da equipe, estaremos lá fazendo uma grande festa. E todo mundo que for lá, né, vai estar muito bem recebido, a gente preza muito por isso. Vamos ter policiamento no local. Bacana. Vamos ter interdição da rua lá para ter... Vai ter uma tenda lá? Porque o espaço lá é pequeno, hein? Vai ter uma tenda extra para a torcida, para o pessoal se acomodar lá. Então a gente quer fazer uma festa bonita aí nessa final aí. E contamos com a presença de todos lá. Vai lá, vocês vão ver provavelmente eu jogando com a minha parceira Sinara, Camila, Budinha, estaremos lá. Ok, beleza. Obrigado, viu, Thaleson, pela sua presença e participação aqui no nosso Direto ao Ponto. Obrigado, Samuca, mais uma vez, você conosco aqui, sempre dando um brilho especial, falando de truco, que é um esporte que você domina bem, e falando também de política, que é outro esporte que você domina bem. Eu agradeço o Ricardo Lima, né, agradeço o Clécio e toda a equipe, né, que faz com que esse programa seja grande, que esse programa aconteça de uma forma mágica aqui em Trindade. E agradeço esse espaço aqui para divulgar o nosso esporte. E aproveito para fazer o convite para todas as autoridades, né, a Câmara Municipal, todos os vereadores, né, quem puder estar presente lá com a gente. Tem pessoas de fora, né, que vêm de fora da cidade. Vamos recepcionar essas pessoas. Convido o prefeito Marden Júnior, que através do seu programa, né, já fiz esse convite aqui no PV dele. Convido o nosso deputado Cristiano Galindo. Convido a Dr. Jorge, a Flávia Moraes, convido o deputado Amauri, convido a você, Ricardo, a estar presente. Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Né? Para estar cobrindo esse evento, para que cada dia ele possa Convido ser... o Clécio lá, o Clécio, ele só vai se for convidado. Já... Ou ele já é convidado automaticamente? Já está convidado automaticamente. Ele, com certeza ele vai estar lá fazendo a cobertura. Rapaz, a gente conta com a torcida do Ricardo Lima e do Clécio lá, e de todo mundo que está nos apoiando aqui. Leva o drone. O drone. Enfim, Leva o drone. Enfim, para nós, Ricardo, é uma honra, né, participar desse programa aqui Direto ao Ponto. Eu acho que pela 4ª vez. É um programa que a gente sente bem aqui, né? Aqui é bate-papo. É um bate-papo político. E todas as vezes, né, que você me convidar, eu estarei aqui à sua disposição. Aqui. Ok, beleza. 10 horas em ponto, Clécio. Terminamos em cima da pinta. Obrigado ao Thaleson, presidente do Royal Esporte Truco, aqui de Trindade, que tem uma partida dificílima. Gente que agradece, Que Ricardo. é isso, obrigado. Em meu nome e em nome da equipe do Royal, por você ter cedido esse espaço aqui para a gente receber a gente. E deixamos até a política de lado para falar dessa interatividade que é o truco aqui na cidade de Trindade. Então tem um jogo dificílimo nesse próximo domingo, a partir das 13 horas, lá no bar do Zé Diferentão, no Residencial Vieira, onde você vai acompanhar e vai torcer pela nossa equipe. Eu falo nossa equipe porque eu sou bairrista mesmo, nesta final da Copa Oeste de Truco. Obrigado ao Samuco, obrigado ao Thaleson, obrigado a essa moça simpaticíssima, que é a Thaisa, que diz
que joga truco bem também. Então vamos ver se a gente logo enfrenta a Thaís também nesses campeonatos por aí. Beijo para você, Thaís. Obrigado, meu amigo Jadson Tosta. Obrigado ao pessoal aqui da nossa produção. Clécio Lopes, mais uma vez, um show. Clécio, como é que é esse negócio de streaming? Nós somos streaming aqui, o canal mídia? TV streaming. TV streaming. Resumindo, é como se fosse uma Netflix. É uma Netflix aqui. Um sistema. Então tá. Esse programa, se eu quiser vê-lo, eu vejo toda hora, é só entrar lá no Tá Na Mídia. A partir da manhã, que ele vai reprisar amanhã. Ele reprisa amanhã. Ele entrou ao vivo agora, vai reprisar amanhã. Bacana. Gente, esse Clécio também é um avião, né? Também um investimento de 500 mil reais. Se não der coisa boa, é brincadeira, né? Tá na lista do jogador caro. Valeu, gente. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Obrigado aos amigos truqueiros em todo o estado de Goiás. Façam sempre assim. Participe com a gente do nosso programa Direto ao Ponto. Semana que vem, com certeza, estaremos aqui ao lado do nosso comunicador oficial em opinião, meu amigo, meu irmão, Major José Reis. Claro que, com certeza, com um grande convidado. Se não tiver convidado, nós dois vamos bater um papo aqui sobre as coisas da política e da sociedade trindadense. Tchau, Brasil. Tchau, Goiás. Tchau, Trindade. Termina mais um programa Direto ao Ponto. Você ficou bem informado com o mais dinâmico Ricardo Lima e também com o mais sensato Major José Reis. Até o próximo programa, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Programa Direto ao Ponto. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. É isto que nós da Farmavida de Abadia de Goiás acreditamos. Com tradição, bom atendimento e ótimos preços em medicamentos e perfumaria. Aqui na Farmavida você é sempre bem-vindo. A sua farmácia de confiança. E o melhor, você não paga taxa de entrega e tem tudo de bom no conforto de sua casa. Ficou fácil, né? Peça agora pelo telefone 3503-1490 ou pelo nosso WhatsApp 996948881. Ou venha conhecer de perto nossa linda e completa loja na Avenida Comercial, próximo ao hospital. Para sua comodidade, a Farmavida conta também com caixa banco 24 horas. Venha você também para a Farmavida. Eu sou o cantor Dan Goiano, estou aqui com meu amigo Jadson Tosta, gravando hoje esse programa maravilhoso do Terra Santa Sertaneja. Vamos lá! Uma campanha da SMT e Prefeitura Municipal de Trindade. Olha, gente, o Marcos Móveis Planejado, ele que fez todos os móveis aqui pra gente. Olha que lindo, gente. Você pode prestar bem atenção aqui, que está maravilhoso os nossos móveis, tá? E eu espero que você também entre em contato aí com o Marcos, tá? Porque o contato dele é 62 984 30 31 36. 984 30 31 36, é isso aí. É só entrar em contato com o Marcos, viu? Não se esqueça, você que quer fazer aquele móveis para sua casa, tá bom? Para sua empresa, planejado, é com Marcos Planejados. Levantei cedo, juntei a boiada.
Meu irmão, minha irmã, hoje vamos falar sobre tentação. Então logo quero ler uma passagem da Bíblia que está registrada no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 1, quando a palavra de Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quando eu vejo essa palavra, sempre perguntei para mim mesmo, como que Jó deu conta de vencer essas provas, essas tentações? Jó era um homem rico, poderoso, fazia só coisas boas. E o que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. Perdeu até os filhos. E chegou um momento que a sua própria mulher diz: amaldiçoa esse Deus e morra. Mas Jó não olhou por essas circunstâncias. Jó não olhou por nenhuma dessas dificuldades. Ele olhou para Deus, que tinha dado tudo e tinha o direito de tomar tudo. Um homem, logo quando entendo como Jó deu conta de passar por todas essas privações e vencer, eu vejo também no primeiro versículo Deus demonstrando 4 qualidades de Jó em um só versículo da palavra de Deus. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Assim como Jó, ele perseverou e venceu, e Deus o abençoou. Qual é a tua necessidade? O que você está passando? Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Qual é o seu problema? O meu Deus, Ele é muito mais grande do que este teu problema. As lutas e as provações de Jó foi tão grande de perder até os seus próprios filhos, mas ele não perdeu a sua fé. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, Ele pode solucionar esse teu problema. Ainda que as pessoas não acreditem em você, ou ainda que você pensa que você não vai dar conta, o meu Deus é o que dá a última palavra. Meu irmão, minha irmã, compartilhe, e que a bênção de Deus seja sobre a sua família, sobre a sua casa, e que Deus te dê força para que você possa vencer todas as privações. Prova é para ser aprovado por Deus. Deus abençoe. Eu quero tudo de novo. Sente seu corpo suado e molhado de beijo. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. Eu quero tudo de novo. Olhos nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. Nos olhos queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais.
os nossos lençóis. Amigo, pegue uma cerveja, senta aqui comigo. Se eu não desabafar, eu perco o juízo. Tá difícil. Confesso, meu amigo, já não sei o que fazer. Ela tá de volta pra me enlouquecer, feito um vício. Ela veio com uma história que se arrependeu, que sou tudo pra ela e seu amor é meu amigo. Mas já é a quinta vez que ela vai embora, que some uma semana e me quer ter de volta. Pra que isso? Cachorrada, essa relação que nunca deu em nada. Piganhada, toda vez a briga só me dá ressaca. E a saudade, ou eu morro disso ou ela me mata. Eu não sei se tenho ou se me faz falta, meu amigo. Ela veio com uma história que se arrependeu, que sou tudo pra ela e seu amor é meu amigo. Mas já é a quinta vez que ela vai embora, que some uma semana e me quer ter de volta. Pra que isso? Cachorrada, essa relação que nunca deu em nada. Piganhada, toda vez a briga só me dá ressaca. E a saudade, ou eu morro disso ou ela me mata. Eu não sei se tenho ou se me faz falta, meu amigo. Cachorrada, essa relação que nunca deu em nada. Piganhada, toda vez a briga só me dá ressaca. E a saudade, ou eu morro disso ou ela me mata. Eu não sei se tenho ou se me faz falta, meu amigo. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. É isto que nós da Farmavida de Abadia de Goiás acreditamos. Com tradição, bom atendimento e ótimos preços em medicamentos e perfumaria. Aqui na Farmavida você é sempre bem-vindo. A sua farmácia de confiança. E o melhor, você não paga taxa de entrega e tem tudo de bom no conforto de sua casa. Ficou fácil, né? Peça agora pelo telefone 3503-1490 ou pelo nosso WhatsApp 996948881. Ou venha conhecer de perto nossa linda e completa loja na Avenida Comercial, próximo ao hospital. Para sua comodidade, a Farmavida conta também com caixa banco 24 horas. Venha você também para a Farmavida. Eu sou o cantor Dan Goiano, estou aqui com meu amigo Jadson Tosta, gravando hoje esse programa maravilhoso do Terra Santa Sertaneja. Vamos lá!